noite, né? Aula 11, aposentadoria por incapacidade permanente. Alguns desses slides a gente já conversou e daí eu consigo avançar de forma um pouco mais rápida. Mas qualquer coisa vocês vão me interrompendo que a gente vai conversando, vai apresentando. Então, trago aqui que a reforma de 2019, né, a famigerada emenda constitucional número 103 de 2019, realizou inúmeras alterações ali que vieram ter reflexos diretos no direito previdenciário, chamando assim reforma previdenciária. E o nosso antigo benefício chamado aposentadoria por invalidez, em razão da alteração do inciso 1º do artigo 201 da Constituição Federal, que deixou de chamar benefício por incapacidade, né, por invalidez, e passou a se chamar benefício por incapacidade provisória ou permanente. Em razão disso, também tivemos essa mudança aí do nome de benefício. Nós ainda vamos continuar tratando, pelo menos aqui na nossa aula, como sendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para você, meu aluno, entender o conteúdo. Mas, de antemão, eu faço a ressalva de que o nome correto do benefício que estamos tratando hoje é benefício por incapacidade definitiva, antigo benefício de aposentadoria por invalidez. Como nós ainda estamos num período que não faz tanto tempo assim que teve a reforma previdenciária, né? Foi novembro de 2019, ainda é possível a gente fazer essa tratativa dessa forma. Mas fica aqui a minha ressalva, fica aqui as minhas ponderações de que vou estar tratando como aposentadoria por invalidez, mas o correto é aposentadoria por incapacidade permanente. Então, dando seguimento nessa reforma, na emenda constitucional 103, ela trouxe inúmeras alterações e, com referência ao benefício que a gente está conversando, as coisas que mais foram alteradas são os cálculos e a forma de pagamento. Então, quanto a isso, nós, beneficiários do regime geral da Previdência Social, nós somos diretamente atingidos pela reforma aqui da Previdência, em especial desse benefício de aposentadoria por invalidez. Lembrando que a aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício ali do Instituto Nacional de Seguro Social, que é pago, né, que o INSS paga mensalmente aqueles segurados que tiverem doença incapacitante. Professor, mas a incapacidade é definitiva ou não é definitiva? Se fosse uma incapacidade provisória ou temporária, nós estaríamos pensando no benefício que a gente já conversou, que seria o benefício do auxílio-doença ou incapacidade provisória. Hoje nós estamos falando da incapacidade de forma definitiva, então a pessoa ela vai ser retirada ali do período do mercado de trabalho e vai poder se tratar, vai poder cuidar certinho aqui da sua saúde e, se não houver a possibilidade de retorno ao trabalho, ele vai ficar recebendo o benefício que estamos chamando de aposentadoria por incapacidade definitiva. Esse benefício ele também é aplicado àquelas pessoas que sofreram acidentes, né? E aqui a gente vai fazer aquela equiparação, aquela possibilidade de ser tanto acidente de trabalho quanto os acidentes comuns. Então, caiu aí da sua moto, você pode considerar, infelizmente, que isso aí é um acidente. E se você ficar incapacitado para o trabalho, se você não tiver condições de voltar ali a exercer as funções às quais você estava habituado, você pode, né, a vir a ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que a gente já conversou sobre o auxílio-doença e sobre o auxílio-acidente. E aí essa pergunta eu já fiz umas 3 vezes, né? O que é aposentadoria por invalidez? E eu disse para vocês que não seria de bom tom se eu viesse aqui e não colocasse o fundamento legal. Professor, você vai cobrar o fundamento legal nosso na prova? Não pretendo cobrar artigos de lei, né? São cursos não jurídicos, ADM, economia. Acredito que não tenha razão por que eu cobrar
artigo de lei. Mas é importante vocês entenderem de que o benefício, né, a aposentadoria por incapacidade permanente, ele é devido àquele segurado, ou seja, é aquele indivíduo que encontra-se filiado ao regime geral da Previdência Social, que tenha cumprido a carência mínima. E aqui eu volto a repetir. Prof, mas vai ter carência? Regra geral, carência de 12 meses. Existe possibilidade de eu vir a receber uma aposentadoria por incapacidade permanente sem eu cumprir os 12 meses de carência? Sim, em caráter de exceção, aqueles casos de acidente, seja acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. E essa questão, pode ver que eu coloquei em negrito aí no slide do meu lado, que eu disse o seguinte: estando ou não em gozo do auxílio-doença. Então, com certeza, lá na nossa prova, eu vou perguntar assim para você: é verdade que o auxílio-doença é obrigatoriamente antecede o benefício? Se eu estiver falando de auxílio-doença, eu vou dizer aposentadoria, do benefício da aposentadoria por invalidez. Se fosse a terminologia correta, eu estaria dizendo: olha, é verdade que o benefício de incapacidade provisória, né, antecede obrigatoriamente o benefício de incapacidade permanente? Não, gente, obrigatoriamente não. Pode ser que preceda, mas pode ser que você sofra um acidente, por exemplo, e fique tetraplégico e que não há o porquê receber o benefício do auxílio-doença, pode ir direto para o benefício da aposentadoria por invalidez. Então, que seja considerado incapaz para o trabalho. Olha que eu deixei amarelinho. Insuscetível de reabilitação. Então, para que você possa vir a estar recebendo esse benefício, que é o benefício do auxílio por incapacidade definitiva, você deve estar insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência. Prof, mas se eu for reabilitado para trabalhar de alguma outra coisa? Se você participar por uma reabilitação e a reabilitação disser, olha, você está apto a trabalhar aqui nesse outro segmento, nesse outro setor, infelizmente acredito que a sua aposentadoria por invalidez não vai, como diz os jovens ainda no linguajar, não vai rolar, concorda? Por quê? Você vai ter que voltar a trabalhar mesmo, não vai ter jeito. Como funciona essa aposentadoria por incapacidade permanente, professor? Você já mostrou esse slide umas 3 vezes na aula e até hoje não falou. Bom, e teria esse benefício, né? Vem de beneficiário, de ajudar. Esse benefício ele tem como objetivo dar o suporte ao segurado que, como o próprio nome já disse, até escrevi, ele está incapacitado permanentemente para o labor, para o trabalho. Este trabalhador terá direito a pedir esse tipo de aposentadoria caso ele se encaixe nos requisitos, né, nos pilares indicados aqui pela legislação brasileira. É de suma importância que você, meu aluno, faça anotação de que um dos requisitos para você poder pedir a aposentadoria por incapacidade permanente é que o segurado tenha cumprido o período de carência mínimo de 12 meses. Professor, mas o senhor disse que existem casos, né, que existem casos que é possível o segurado ir direto para o benefício sem cumprir a carência. Verdade, naqueles casos de acidente. Por quê, professor? Porque a pessoa não está esperando, né? Ninguém quer sofrer um acidente e ficar inválido. Então, nesses casos, o INSS dispensa a questão do requisito das 12 meses de carência, porque é um evento da natureza, né? Um evento aí da vida da pessoa, não era um evento previsível, né? Então, se você me perguntar, Juliano, você vai sofrer um acidente essa semana ou nos próximos 12 meses? Eu vou te responder, se Deus quiser, eu não quero sofrer acidente nem nos próximos 12, nem em mês nenhum. Por isso que, desta forma, o INSS entende, né, a legislação previdenciária entende que no caso de acidente você fica dispensado
12 meses de carência. Contudo, há restrições que não se exige a carência mínima, que é o que eu acabei de falar para vocês. Vale ressaltar que nos casos da incapacidade temporária, ou seja, aquela que o segurado está doente, está incapacitado por um período, o segurado, né, você segurado, eu segurado, o benefício correto que a gente deve pedir é o benefício de incapacidade provisória, antigamente chamado de auxílio-doença. Então, a gente vai continuar tratando aqui com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque eu acho que fica mais fácil para você, meu aluno, compreender esse conteúdo dessa forma. Mas, em razão da reforma do inciso 1º do artigo 201 da Constituição Federal, o correto é chamarmos benefício de incapacidade provisória para o auxílio-doença e benefício por incapacidade definitiva para o antigo aposentadoria por invalidez. Correto? Como é que vai acontecer, como é que vai se dar essa questão desse benefício, professor? Obrigatoriamente, o segurado precisa passar por uma perícia, por uma avaliação médica junto ao INSS. Professor, eu devo levar o que para essa perícia? Eu disse em sala de aula e repito aqui na nossa aula remota. O segurado, ou seja, o indivíduo que vai participar de uma perícia junto ao INSS, normalmente ele deixa de levar os documentos necessários. Como assim, professor, deixa de levar os documentos necessários? Ele acredita, ele tem aquela esperança que o perito do INSS vai aprovar ali, vai entender qual é a incapacidade dele. Mas, você que está tendo aula aqui comigo, você vai entender que para essa perícia, né, nesse pedido administrativo ainda do benefício de incapacidade por temporária provisória ou até na definitiva, o que o segurado deve levar? Exames. Se ele tiver, né, eu não sei qual é o tipo de doença, qual é o tipo de lesão que ele teve, buscar o prontuário médico, levar uma cópia junto, ressonância, tomografia, todos os documentos, prescrições médicas, nota de farmácia. Você vai dizer, nossa, mas o perito não vai querer olhar. Claro que não adianta você levar isso aí numa sacolinha no supermercado, chegar lá e jogar em cima da mesa, né, meu caro colega? Leve as coisas separadinhas. Olha, doutor, isso aqui são atestados médicos, isso aqui são receituários da medicação que eu tomo, isso aqui são exames, isso aqui, inclusive, é um atestado do meu médico dizendo que eu preciso me afastar aqui do trabalho, que eu não tenho condições de exercer uma atividade laborativa enquanto estiver acometido dessa doença ou enquanto eu estiver em recuperação desse acidente que eu sofri. É muito comum a perícia médica conceder, a princípio, um afastamento temporário. Então, naqueles casos em que o perito verifica que o segurado não tem condições de trabalhar, não tem condições de continuar aqui as suas atividades laborativas, é concedido de forma provisória, ou seja, o benefício da incapacidade provisória, chamado antigamente do auxílio doença. O segurado que se encaixa nesses requisitos que nós estamos colocando, ele primariamente, a gente imagina que ele vai receber o auxílio-doença. Naqueles casos de lesões ou de doenças mais graves que o médico constate de forma inequívoca, quer dizer, tem coisa que não há o que discutir, ele pode deferir o benefício da incapacidade definitiva, o antigo aposentadoria por invalidez, na primeira perícia, ali na primeira oportunidade. Porém, imagina-se que a regra geral seja o segurado receber primeiro o auxílio-doença, mas isso não é regra. É a maioria dos casos, mas eu não posso aqui colocar para vocês que a regra é primeiro receber o auxílio por incapacidade provisória, para depois passar a receber o auxílio da incapacidade definitiva. Quais são os critérios, no que o médico perito vai se basear para que ele possa
conceder esse benefício da incapacidade definitiva. Então ele vai lá e vai olhar o quê? Ó? O grau de evolução da incapacidade. Então por isso que é importante você levar seus prontuários médicos, né? Se você já ficou internado várias vezes, se você faz tratamento, levar o seu histórico, pedir para o médico fazer aqui o seu atestado, né? Dependendo do tipo de doença, de enfermidade que você tem, o médico, o perito ali do INSS também pode levar em consideração o quê? A possibilidade de tratamento. O que é que o segurado tem? Dá para tratar? Dá para controlar essa doença com medicação? Dá para ele fazer um tratamento fitoterápico? Não, não dá. Isso aqui é isso mesmo, não tem o que fazer. Então, é um dos pilares. A idade do trabalhador, né? Infelizmente, se você já tem ali seus 55, 60 anos, fica difícil tanto a recuperação a biológica, né? A física, quanto depois a sua reinserção no mercado de trabalho. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é mais difícil em comparação com um jovem ali de 20, 30, 40 anos, concorda? Então, o perito tem que levar em consideração a questão da idade do trabalhador. A atividade exercida, né, também é importante. Que tipo de atividade você faz? Às vezes o segurado tem uma atividade comum, uma atividade simplória. Outras vezes o segurado pode ter uma atividade complexa. Quanto mais complexa for a atividade dele, né, talvez seja mais difícil a sua recuperação, a sua inserção no mercado de trabalho. Temos também ali como pilar a questão da escolaridade, né? Se o segurado tem um grau de escolaridade quanto maior, talvez seja mais fácil ele participar ali de uma reabilitação e talvez mudar de segmento. Quanto menor o grau de instrução, talvez seja mais difícil participar ali de um programa de reabilitação. Estou falando isso porque hoje, até para ser porteiro, já se exige curso, né? Curso de o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Você veja que hoje é difícil o porteiro não ter noções básicas de informática, porque todas as portarias hoje têm computador, tem câmera, tem porta automática, tem sistema de segurança, concorda? Tem tagzinho para abrir porta, tem tarjeta para identificação do carro, então o porteiro hoje não dá para ser alguém despreparado, alguém que talvez tenha um grau de instrução muito baixo. Olha como as coisas se complicam, né? Desse modo, o profissional de saúde avalia não só a doença, mas como elas causam, né? Como esse tipo de doença vai causar ali a incapacidade para o trabalho. Então, dependendo do grau, dependendo da idade, dependendo do fator ali do seu nível de escola, pode ser que aquilo que é incapacitante para um indivíduo, para um segurado, talvez não seja incapacitante para outro. Então, isso seria regra geral. Esse slide ele ficou poluído, vocês me desculpem, mas eu quis colocar num slide só esse fique atento que diz que a perícia, muitas vezes, ela não é justa, né? E eu quase acho que eu conheço mais gente que teve o benefício negado do que pessoas que tiveram o benefício concedido pelo INSS. Claro que eu sou suspeito porque eu sou advogado. As pessoas que chegam até mim, normalmente, elas estão com problemas, né? Então, a recomendação, regra geral, é que você procure um advogado especialista em direito previdenciário. Por que a orientação é procurar um advogado especialista em direito previdenciário? Porque nós estamos falando da sua vida, nós estamos falando de uma questão processual ali, se entrar com um processo errado, se fizer a prova de maneira equivocada, não é uma questão de perder ou ganhar, é questão de te causar um problema que seja insolúvel, né? Depois que já tem uma sentença que não caiba mais recurso daquele assunto, com aquelas provas, não vai dar mais para discutir. Então, a regra geral, que é a orientação geral, que você procure um profissional habilitado, que tenha experiência, que entenda ali do seu tipo de aposentadoria. Lembrando que a gente tem vários regimes previdenciários, regime geral, regime próprio.
temos aí a questão dos militares, de médicos, de profissionais que mexem com periculosidade. Então, cuidado, que cada caso exige aí a sua particularidade e deve, com certeza, ter na cidade aí um profissional que tenha condições técnicas de te dar o atendimento e fazer aí o seu processo da melhor maneira possível. Então, na condição de aposentado, o segurado que recebe o benefício terá que passar por uma perícia médica em virtude de revisão a cada 2 anos. Então, regra geral, o INSS convoca os seus segurados que estão recebendo auxílio doença a cada 2 anos, né, ou até a questão da aposentadoria por invalidez, quando a pessoa é mais jovem. Cessando essa revisão, ou seja, cessando essa possibilidade de ficar convocando e chamando aqui os segurados quando ele completar 60 anos de idade. Então, isso aqui a gente venceu. Segunda pergunta da aula. Em quais situações não se exige a carência, professor? Então, tá bom, vamos lá. Para o INSS, a aposentadoria por incapacidade permanente, a chamada aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado tenha no mínimo 12 contribuições, mas existe alguns casos que é possível a gente deixar de lado, a gente ignorar essa exigência das 12 contribuições. É o caso, por exemplo, da incapacidade ser oriunda por acidente de qualquer natureza. Então, quando nós temos uma incapacidade oriunda, né, a pessoa não pode mais trabalhar, ele está absolutamente incapaz para o trabalho, sendo a origem dessa incapacidade acidentária, não se discute se é acidente de trabalho ou acidente comum, é possível a gente não exigir, não ser necessário os 12 meses de carência. Nós temos uma outra situação, que é a questão dos segurados especiais. Estão lembrados? O pescador, o marisqueiro, né? O que acontece? Eles também estão isentos, mas eles devem fazer a comprovação do exercício da atividade especial nos últimos 12 meses. Meu slide está falando da questão do rural, mesma coisa, né? O aposentado, a aposentadoria por invalidez rural, ou o do pescador, aqueles que são segurados especiais. Então, eles não fazem o recolhimento mês a mês como nós estamos aqui acostumados com os empregados ou com o contribuinte individual. Como eles não fazem a contribuição mês a mês, se a gente fosse ter como critério absoluto a carência de 12 meses para se poder pedir aposentadoria por invalidez, esses segurados, os segurados especiais, eles nunca iriam preencher esse requisito. Por quê? Porque eles não fazem contribuição mês a mês, né? Quando eles vendem lá os seus produtos, se a gente estiver pensando ali em produtor rural, quando ele vende ali os seus produtos, é que é recolhido uma alíquota para o INSS. Mesma coisa ali o pescador, mesma coisa o marisqueiro, ou outro que se encaixa ali no conceito de empregado não, segurado especial. E aí, nós também temos a possibilidade da liberação das 12 meses lá de contribuição, 12 meses de carência, naqueles casos que nós tivermos uma daquelas doenças que a gente considere doenças especificadas pelo Ministério da Economia, né, que é uma lista criada a cada 3 anos, que acho que o próximo slide até vai trazer eles. Né? Essa lista não exclui outros tipos de doenças que sejam incapacitantes, mas isso aqui é um norte, é uma regra geral que, se enquadrar nesse rol aqui apresentado, que eu vou mostrar para vocês, né? Me desculpem, a cara aí do slide está meio tumultuado. Eu acho até que na aula passada a gente já chegamos nesse slide, e eu fui colocando cada doença, um em negrito e um em vermelho. Um em negrito
e uma em vermelho. Essa daqui é a última lista que foi publicada pelo Ministério da Economia como sendo a lista daquelas doenças que, se você tiver, você fica dispensado do cumprimento da carência dos 12 meses. Então, eu acho que a gente parou mais ou menos aqui. Professora, eu fiquei com dúvida sobre a contribuição dos segurados especiais. Como que é as... Vamos voltar aqui um pouquinho. O segurado especial é aquele que ele não, normalmente não, ele não verte. O que é verter? Ele não paga, ele não faz a contribuição dele em todos os meses. Por quê? Porque é uma classe de segurados, justamente o próprio nome já justifica a sua especificidade, ele é chamado de segurado especial. Por quê? Porque ele tem algumas características, ele tem alguns critérios que é diferente do que o nosso. Então vamos pegar lá o produtor rural. O produtor rural é aquele que trabalha no sítio, né? Aquele que tem uma chacrinha, tem um sítiozinho. Ele não pega o carnê ali como contribuinte individual, como você, como eu, quando nós não somos empregados, e vai lá fazer o recolhimento. O que acontece? Quando ele faz a colheita lá, que ele colhe os produtos dele, que ele vende lá na cooperativa, que é emitida uma nota fiscal de venda, uma parte ali dos produtos, uma parte dos impostos vão para o INSS. É por isso que ele não possui contribuição os 12 meses do ano. Por quê? Porque não existe produção agrícola 12 meses do ano. Nós temos a safra, depois nós temos a entre-safra. Então, no caso dos segurados especiais, seria injusto, né, se nós fôssemos aplicar essa regra da exigência de 12 meses de carência para você poder pedir aposentadoria por invalidez. Por quê? Ele nunca vai ter 12 meses em sequência aqui de contribuição. Por quê? Porque ele não paga todos os meses. Então, o que a lei veio de uma forma muito sábia, colocou? Que ele tem que fazer prova de que ele é segurado especial, que ele exerce aquela atividade. Se a gente estiver pensando aqui no produtor rural, de que ele exerce essa atividade como produtor rural nos últimos 12 meses. Comprovou? Ah, como é que eu comprovo? Comprovo com nota, comprovo com testemunha, comprovo com cadastro em cooperativa, então, nota de compra de veneno, né? Nota de compra de semente. Então, tem vários documentos que a gente pode conseguir fazer essa prova de que eu sou segurado especial, no caso aqui que eu sou produtor rural. Professor, e como que é feito o cálculo do benefício dele, então? Vai ser sempre um salário mínimo ou pode ser mais? Normalmente é um salário mínimo, no caso do produtor especial. Por quê? Do segurado especial. Porque a gente não conseguiria fazer média, né? Se ele não tem as últimas 12. Seria injusto. Porque se você pegar a última contribuição dele, por exemplo, de repente ele vai ter uma contribuição lá em cima. De repente, ao mês que ele vendeu a safra, às vezes ele vai ter contribuição em cima ali do teto da Previdência Social, concorda? Então, nesse caso, ficaria ali em torno de um salário mínimo. Lembrando que no caso do auxílio por incapacidade permanente, a maioria das pessoas, pelo menos a que a gente tem aí convive, acaba recebendo um salário mínimo. Por quê? Porque depois a gente vai chegar aqui no critério, né, na fórmula de como se calcula o benefício, o valor do benefício, e vocês vão ver que muitas vezes, e principalmente depois da reforma, isso aqui foi um critério negativo, um critério que veio aqui diminuir o nosso direito quanto trabalhador, quanto segurado da Previdência Social. Mas espera lá, que já a gente chega nesse nível, para a gente poder aprender a fazer. O professor, mas a aposentadoria deles, então, seria feito da mesma forma? Veja, nós estamos... Porque essas pessoas que trabalham assim, eles têm mais doenças, né? Doenças na articulação, coluna, por conta da profissão deles. Então, eu imagino, não sei se é assim, que eles acabam aposentando mais cedo por conta dessas doenças que venham aparecendo. Eu tiro, por exemplo, a minha tia, sempre trabalhou como empregada doméstica. Agora ela já está apresentando problemas de saúde no braço, na perna, por conta dos esforços repetitivos. Isso, tinha a questão da diferença etária quando a gente estava pensando em trabalhador urbano e trabalhador rural.
Com a reforma da Previdência, né, então algumas coisas foram alteradas. O benefício que a gente está falando é da aposentadoria por invalidez. Então você tem razão quando você vem dizer que, olha, mas talvez um trabalhador aqui que trabalhe, trabalhador que trabalhe, o segurado especial que tenha condições que são mais agressivas à saúde do que de repente o professor trabalha no ar-condicionado, o advogado, eu concordo com você. Então, pode ser que nós tenhamos classes de profissionais, né, classes de profissão que estejam mais expostas, que estejam mais suscetíveis a doenças e, por essa razão, talvez tenha ali uma incidência maior do benefício da aposentadoria por invalidez. Mas, na verdade, nesse momento aqui da nossa conversa, não nos interessa muito essa questão se vai ter maior incidência da aposentadoria por invalidez ou maior incidência da aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Isso pensando antes da reforma de 2019. Por quê? Depois da reforma de 2019, nós chamamos agora aposentadoria programada, porque as pessoas, a mulher, você vai ter que ter 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição, e os homens, 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição. Aqui no benefício que a gente está tratando hoje, nós estamos falando de aposentadoria por invalidez, ou seja, por incapacidade definitiva. É um daqueles casos em que você não tem mais condições de voltar ao trabalho, né? Por quê? Ou porque você sofreu uma daquelas doenças publicadas ali pelo Ministério da Economia, ou porque você sofreu um acidente, seja ele de trabalho ou seja um acidente de qualquer natureza. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver essa sua ideia um pouquinho mais adiante. Ó. Aposentadoria por incapacidade permanente não é vitalícia. Veja que não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, eu coloquei ali no slide ó, que se engana quem acha que a aposentadoria por incapacidade permanente ela é vitalícia. Se você sair perguntando aí na sua casa, para o seu pai, para o seu avô, para sua mãe, mãe, é verdade que quem se aposenta por invalidez está aposentado para o resto da vida? Sou capaz de apostar com você que eles vão responder que sim. Por quê? Porque essa é a ideia, é o senso comum que todo mundo tem. Se a pessoa conseguiu se aposentar por invalidez, ou seja, por incapacidade definitiva, ela não tem mais condições de voltar ao trabalho, não haveria como caçar esse benefício. E não é bem verdade. Por que não é bem verdade? Existe a possibilidade, né, em casos, claro, que levando em consideração o fator etário, uma série de outras coisas, que a pessoa pode deixar de ser incapaz, concorda? Hoje eu tenho 42 anos, de repente eu posso sofrer aí um acidente, né, ter um problema, sei lá, um problema na coluna, e que me dê direito, né, Deus me livre, de ter aposentadoria aí por incapacidade permanente. E depois passa aí 1, 2, 3, 4, 5 anos, a medicina descobre que existe como, por exemplo, fazer uma cirurgia, né, um implante ali de célula-tronco, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e eu volte a recuperar ali a questão da minha coluna. Então, veja, aí você vai dizer, poxa, o que você prefere? Você prefere continuar aposentado por invalidez ou você prefere se recuperar? Você pode ter certeza absoluta que eu vou preferir me recuperar. Mas, né, nós estamos pensando aqui no senso comum, e o senso comum, a população brasileira ela é muito sofrida, né? Ela tem ali um prejuízo, penso eu, material aí, financeiro, de que quando a pessoa consegue a bendita aposentadoria por invalidez ou por incapacidade definitiva, como agora é chamada, ele não quer perder esse benefício de forma nenhuma. O que o INSS pode fazer? Ele pode te convocar para fazer uma reavaliação. E se nessa reavaliação o INSS chegar, né, o perito, na verdade, chegar à conclusão de que você tem condições de voltar ao trabalho, eureka, né? Você vai ter o seu benefício suspenso. Temos que ressaltar que que o beneficiário, aquele que é aposentado por invalidez, né, ou incapacidade permanente, ele não pode trabalhar. Então essa é uma velha dúvida que a gente escuta bastante, mas normalmente o beneficiário sabe, né? Se você está recebendo um benefício de aposentadoria por invalidez, né, chamado hoje de incapacidade definitiva,
não é possível você ter atividade laborativa, gente, não é possível você voltar ao trabalho, entendeu? Então, o que que acontece? A partir do momento que o segurado passa a receber esse benefício, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, ele não pode voltar a trabalhar, mesmo que seja em outra atividade. Entendi, professor? Eu me aposentei como inválido, né, aposentadoria por invalidez, como metalúrgico, né, porque eu tive um problema na coluna. Mas agora, né, eu já estou aposentado há bastante tempo, eu estou ajudando aqui a minha esposa a fazer marmitas para vender. Então, cuidado. Caso haja alguma contribuição vinculando aí o seu CPF, ou, né, olha como é que o pessoal é maldoso, ou uma denúncia, você pode vir a perder o seu benefício. Então, cuidado. Aposentado por invalidez, não trabalha, não tem atividade remunerada. O famoso pente fino, ou seja, a perícia médica, não se aplica. Nós temos aqui 3 classes de possibilidades, né? 3 pilares aqui dentro do INSS, que não se aplica àquela operação pente fino que sempre a gente vê aí na televisão e o pessoal chorando bastante, né? O segurado que tem mais de 60 anos de idade, então se você tiver 60, 61, 62 e assim por diante, estiver recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez ou incapacidade definitiva, não há por que o INSS ficar te convidando para você voltar aqui fazer perícia, porque você já tem uma idade que não é brinquedo, né? Os portadores da síndrome do HIV, então esses também não são convocados para fazer a perícia, o pente fino, e os segurados com mais de 55 anos de idade e 15 anos de recebimento da aposentadoria. Você vai dizer, mas ali o item, lembra que eu disse que o dia que eu li eu achei estranho, mas não faz estranho não. Ó. Quem tem mais que 60 anos, independente da quantidade de tempo que você está recebendo o benefício da aposentadoria por invalidez, concorda? Então, eu tenho 60 anos, faz um ano que eu estou recebendo o benefício, eu não vou ser chamado. Ou os segurados com 55 anos ou mais, então 55, 56, 57, 58, 59, né? E que já estejam recebendo o benefício da aposentadoria por invalidez ou de incapacidade permanente por mais de 15 anos. Então vejam que aqui é um critério que se você já está há muito tempo recebendo esse benefício, não tem o porquê eu ficar te convidando e te chamando aqui para fazer a operação pente fino, concorda? Então, são 3 pilares. A aposentadoria por invalidez converte-se em definitiva depois de algum tempo? Eu sempre ouvi as pessoas falarem isso. Eu já estou recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, então agora eu vou lá no INSS porque eu vou pedir a minha conversão em aposentadoria definitiva. Isso é possível? Não é possível. Não se torna definitiva depois de algum tempo. As normas previdenciárias vigentes indicam que o benefício analisado ele será o quê? Ilimitado, desde que o segurado esteja diante de uma respectiva situação geradora. Então, digamos que eu esteja recebendo o auxílio por incapacidade definitiva por um problema na coluna. Enquanto esse meu problema na coluna persistir, eu vou estar recebendo o auxílio por incapacidade definitiva. Se um dia esse problema, né, essa doença, essa síndrome da minha coluna, ela cessar, de repente eu perca ali o direito do meu benefício, desde que né, eu não tenha menos ali que 60 anos, ou se eu tiver mais que 55 e mais de 15 anos recebendo o mesmo benefício. Então vejam que o INSS não tem essa regra de tornar o seu benefício definitivo, como algumas pessoas vulgarmente, comumente falam por aí. 5. Qual a diferença entre aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-doença? Ou seja, benefício da incapacidade provisória.
Essa é uma das dúvidas mais frequentes sobre o assunto e as pessoas costumam confundir bastante essas duas situações de ou é o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Porém, são benefícios bem distintos que não dá para serem confundidos. O auxílio-doença é um benefício pago até que o segurado esteja recuperado, ou seja, o auxílio-doença é um benefício que eu vou receber enquanto eu estiver acometido de uma doença ou enquanto eu estiver me recuperando ali de um trauma, ali de um acidente, concorda? Quando eu puder voltar às minhas atividades laborais, vai ser suspenso esse meu benefício. Prof, quanto tempo é o benefício mínimo do auxílio-doença? A gente não tem tempo mínimo, vai depender da sua doença, vai depender do seu trauma, concorda? A aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a aposentadoria por invalidez, é o benefício pago ao segurado para aquele que ele não tem o quê? Ele não tem previsão do restabelecimento da capacidade laborativa. Então, eu tenho uma lesão na coluna que não me deixa trabalhar por mais de, sei lá, por mais de 40 minutos, por mais de uma hora sentado. Né? Ah, por quê? Então, eu tenho que ficar em pé? Olha, tem que ficar em pé, tem que ficar sentado, tem que deitar, tem que fazer fisioterapia. Então, num caso como esse, quanto tempo eu vou receber o benefício de incapacidade por invalidez ou benefício por incapacidade permanente? Não sei, né? Enquanto persistir a fonte geradora, enquanto eu tiver o problema, eu vou estar recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Como que eu faço para solicitar o benefício da incapacidade permanente, né? Então não existe requerimento para esse tipo de aposentadoria, né? Imagina, se existisse, todo mundo ia chegar lá no INSS e ia falar, eu quero me aposentar por invalidez. Então, regra geral, é a mesma coisa lá do auxílio acidente, concorda? Você não chega no INSS e fala, quero o benefício do auxílio acidente. Normalmente, tanto a aposentadoria por invalidez, né, a chamada incapacidade permanente, quanto o auxílio acidente, eles partem normalmente, eles partem de um auxílio doença. Então, caso constate-se a incapacidade laborativa, sem previsão para reabilitação, ou seja, eu não tenho nenhuma ideia de reabilitar a pessoa, porque a pessoa não consegue, durante a avaliação pericial do médico do INSS, ele vai conceder, né, a possibilidade, se não existe jeito nenhum de recuperar a pessoa, ele vai conceder a aposentadoria por incapacidade permanente. Contudo, reafirmamos, como já dito anteriormente, de que essa não é uma concessão rara de cara você receber o benefício da aposentadoria por invalidez. Normalmente passa por um auxílio-doença. Então, para solicitar esse benefício, normalmente a gente pega alguns documentos ali que são básicos, né? O número de identificação do trabalhador, que é o NIT, o PIS/PASEP, ou o número da inscrição do contribuinte individual ou facultativo, se você faz o recolhimento ali com um carnezinho. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você faz o recolhimento como individual, desde que você já tenha a sua inscrição, é possível você fazer o recolhimento retroativo em até 5 anos sem ter que fazer a prova de atividade econômica. Estou dizendo isso porque hoje eu tive que fazer o recolhimento ali de uma cliente minha, que por questões financeiras ela ficou lá desde 2019 até hoje, sem fazer o recolhimento como contribuinte individual. E agora ela foi me procurar para fazer a consultoria para como é que ela faz para se aposentar. Daí, analisando o caso dela, a primeira coisa que eu constatei sem nem muita discussão é que hoje ela perdeu a qualidade de segurado. Ela já está há mais de 24 meses sem fazer a contribuição para o INSS. Então, na hora, eu entrei lá no meu INSS, cadastrei uma senha para ela, peguei o CNIS dela e fiz um bate ali nas contribuições. E vi que a última contribuição que ela fez como individual foi no mês de julho de 2019. Você vai lá tem até um link, você já cai direto no site da Receita Federal
e que você consegue fazer a geração ali dos boletos das guias da Previdência Social. Então, hoje, ela pagou o mês de abril, né? Porque abril venceu em maio, pagou o mês de março, pagou o mês de fevereiro. Ela pagou 3 meses hoje. Mês que vem ela vai pagar referente a maio e mais 3. E assim, eu fiz uma planilha lá para ela, que ela vai ter mais ou menos em torno de 1 ano e meio para conseguir pôr em dia o recolhimento dela, que mais ou menos vai dar com a idade da época que ela vai conseguir fazer o pedido de aposentadoria especial. Ela tem uma síndrome lá, um caso que ela se enquadra na lei da pessoa com deficiência. Então, a identificação, o atestado médico, né? A gente está pensando em aposentadoria por invalidez, então a gente está pensando aqui no atestado médico, documento de identificação, RG, CPF, né? Carteira de trabalho e vai lá e dá entrada. Qual o valor do benefício, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? Olha que importante. Então, normalmente, o salário pago de aposentadoria por incapacidade permanente, ele é calculado de acordo com 60% dos salários de contribuição desde julho de 1994, corrigidos monetariamente. Então, olha lá como é que a gente vai fazer essa conta. Vamos pegar o meu caso. Deixa eu ver o que eu tenho no próximo slide. Vou pegar o meu caso. A minha primeira contribuição previdenciária, gente, é em março de 2004. Então, julho, a lei diz que julho de 94 para cá você vai pegar todas as contribuições. Então, no meu caso, a minha primeira contribuição é março de 2004. Então, você vai pegar todas as minhas contribuições. Então, março de... Eu nunca fiquei sem contribuir depois que eu comecei. Março de 2014, né? 2014 para 2021, tenho 17 anos de contribuição. Você vai somar esses 17 anos de contribuição, vai aplicar ali a correção dos valores no tempo, porque senão não seria justo, concorda? Imagine pegar o valorzinho lá que eu contribuí em março de 2004, né? Deve ser irrisório hoje. Então, é feita, aplicada ali a correção pelo INSS, e daí para a gente encontrarmos, né, qual é o valor do benefício que eu terei direito para aposentadoria por invalidez, a gente parte de 60% desse valor. Nossa, prof, mas é injusto. Isso aqui veio depois da reforma da Previdência. Então, olha lá o que a reforma da Previdência fez. Com a reforma, homens, a gente considera no mínimo 20 anos de contribuição, mulheres, mínimo de 15 anos de contribuição. Esse é o critério de meses para uma aposentadoria programada. No auxílio aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, o que acontece? Nós vamos aplicar o mesmo critério. Como assim o mesmo critério? O que passar de 20 anos, então vamos pegar no caso de homens, o que passasse de 20 anos de contribuição, a cada ano que passar você vai crescendo de 2% o benefício. Então, se eu tivesse 21 anos de contribuição, 60 mais 2, 62%. Se eu tivesse 22 anos de contribuição, 60, 2 anos vezes 2 dá 4. Então, 64% do valor do benefício. E assim até chegar em 100%. Então, se você não pegou a continha simples aí, para você conseguir 100% do seu salário de contribuição, ou seja, do seu benefício, no caso aqui da invalidez, ou até na aposentadoria programada, você vai ter que estar contribuindo para o INSS pelo menos 40 anos. Pasme. Homens é isso. Mulheres, a gente leva em consideração 15 anos. Então, mulher vai dar vai dar um pouquinho mais, né? Vai dar 35, porque ela parte de 15, né? Mas depois, como vai acrescendo 2% igual ao homem cada ano, acho que dá 35. Eu venho aqui e faço um exemplo para vocês, ó. Um homem que se aposentou por perder a capacidade laboral e contribuiu 22 anos à Previdência, receberá 64% de todos os salários de contribuição efetuados desde julho de 1994, já que trabalhou 2 anos a mais do que os 20 anos. Caso fique comprovado que o aposentado precise de acompanhamento permanente, ou seja,
aqueles casos em que a pessoa não consegue fazer as atividades do seu dia a dia sozinho, sem supervisão, sem acompanhamento. Aí ele consegue um acréscimo de 25% aqui no caso da aposentadoria por invalidez. Mas tem ali o rol do INSS que indica quais casos são esses. Nem sempre esse acréscimo é concedido, logo é recomendável o auxílio de um advogado da área especialista aqui na área previdenciária para que possa fazer esse pedido adequado para você ali de forma administrativa e se for negado, fazer no judicial, gente. Fazer no judicial. Veja os casos em que o segurado tem um acréscimo dos 25%. Aqui eu fiz um recorte lá, peguei da última lista atualizada. Então, a cegueira total, né? Não há dúvidas que a pessoa não consegue fazer as coisas sozinha. Então, em cima do benefício da aposentadoria por invalidez, ele tem direito a receber mais 25%. Perda de no mínimo 9 dedos da mão, né? Se você, Deus me livre, perder 9 dedos, você vai receber o acréscimo de 25% da sua aposentadoria por invalidez. Perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível. Então, se você perder ali as pernas e não for possível colocar prótese, 25% de aumento no seu benefício. Paralisia dos dois braços ou das duas pernas, também é possível. Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. Então, o INSS entende que nesse caso é bem difícil, né? Bem para você conviver com essa incapacidade, então é possível majorar com 25%. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica social, quando a pessoa não consegue, ela é aposentada por invalidez, por perturbação psicológica, né, psicótica, então ela não consegue ficar sozinha, então também tem o acréscimo aqui dos 25%. Doença que exija permanência contínua no leito, ou seja, aqueles acamados que precisam de alguém para trocar fralda, dar comida na boca e outras coisas. Então, nada mais justo que os 25% aqui no benefício. E a incapacidade permanente para as atividades da vida diária, aqueles que estão absolutamente incapacitados. Então, nesses casos, existe a possibilidade da gente pleitear administrativamente, se negado na via judicial, o aumento, o acréscimo aqui de 25% do benefício de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Em que situação o benefício pode ser cancelado? Então, o INSS pode cancelar o benefício do aposentado se esse retornar às suas atividades laborais ou, né, eu não voltei a trabalhar, mas eu morri. Então, se eu morrer, óbvio que o benefício vai ser cancelado, a aposentadoria por invalidez, né? Se ele gerar direito a uma pensão é outra conversa. Ou ainda, se o INSS, a Previdência Social, constatou que você está apto a voltar ao trabalho, né? Então vai submeter você a uma perícia. Em ato contínuo, após a perícia, vai ter o seu cancelamento da sua aposentadoria por incapacidade permanente. Então, cuidado com esse slide aqui, ó, que esse slide é a cara de uma pergunta da prova, concorda? Em quais situações o seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser cancelado? Se você voltar a trabalhar, a morte do segurado, ou se ficar constatado que ele agora está apto a voltar ao trabalho. Fácil, né? Faz um asterisco nesse slide para nós, faz. Certamente que isso aqui vai estar na prova. Então, nesse último caso, né, no caso lá de você ter feito a perícia, né, nós temos alguns casos que devem ser considerados algumas situações, né? O segurado poderá, por exemplo, ter direito à chamada parcela de recuperação. O que é isso? É uma previsão em lei que consiste no recebimento do benefício por mais tempo. Então, ainda que você esteja apto a voltar ali ao trabalho, é como se você fosse participar ali de um período de readaptação para você poder perder o seu benefício de incapacidade definitiva. Perdi meu benefício, né? Meu benefício foi negado. E agora? O que eu faço, prof? Bom, calma, isso acontece com muita gente, muito mais do que a gente pensa, né? O médico perito, ou seja, lá o funcionário do INSS, infelizmente, ele pode não reconhecer
a existência da incapacidade descrita e por isso ele pode negar a concessão aí do seu benefício. Neste momento, nessa hora, quando você tem a negativa administrativa, gente, você não, no direito brasileiro, eu acho que não tive a oportunidade de falar ainda para vocês isso, nós só temos duas situações em que você, né, eu não sou advogado, mas nós só temos duas situações que o cidadão comum ele pode postular em causa própria. É no caso do habeas corpus, então você pode fazer o pedido ali mesmo não sendo advogado, o juiz vai ser obrigado a analisar, e naquelas causas de menor complexidade ali do juizado, como diz minha mãe, juizado de pequenas causas, lei 9.099. Nessas duas situações, você pode postular, você não precisa de um advogado para requerer os seus direitos. No caso aqui, do indeferimento do seu benefício por incapacidade definitiva, se ele for indeferido administrativamente, você cabe aqui os meios legais, os meios judiciais, para você tentar rever a discussão desse benefício. Só que você vai precisar de um advogado. Então, que mais uma vez eu faço aquela velha recomendação de que você procure tire referências do profissional e procure um advogado previdenciarista aí que ele tenha condições de estar te auxiliando no pedido judicial da aposentadoria por incapacidade, te orientando na questão da perícia judicial e dos documentos necessários, né? Passei pelo pente fino e perdi meu benefício. E agora? O INSS realiza revisões desses benefícios concedidos mesmo. É o que a gente chama de operação, a gente vê na televisão pente fino, né? E que busca evitar fraudes. Por que busca evitar fraudes? Busca cortar benefícios de pessoas que não tenham mais a necessidade de estar recebendo o benefício por incapacidade permanente, né? Mas a gente também nós temos conhecimento de várias injustiças que o INSS ou que esses médicos peritos cometem, né? Então, se acaso você for notificado para comparecer em uma revisão do seu benefício, você tem 5 dias úteis, então após o recebimento aí da sua cartinha, você tem 5 dias úteis para estar agendando, né, uma nova perícia junto ao INSS. É importante respeitar as datas das perícias, porque caso não seja possível você comparecer no dia e hora agendado, o segurado deverá enviar um representante devidamente constituído por meio de procuração, normalmente um advogado, né, para justificar o motivo de sua ausência e fazer um novo reagendamento. Por quê? Até coloquei em negrito. Caso não justifique a falta, o benefício será suspenso até que você consiga fazer uma nova perícia e comprove que você está incapacitado para o trabalho. Então, cuidado, que não adianta você simplesmente querer desaparecer aqui, eu não vou fazer a perícia não, porque eu estou gostando do meu benefício da aposentadoria por incapacidade e eu não vou fazer perícia não, quero ver o que eles vão fazer, né? Você não sabe que eu estou capaz, como é que vai cortar? Então, se você não marcar seu reagendamento aí da perícia, se você não comparecer, benefício suspenso, e daí PT saudações, apenas quando você refizer a perícia e tiver, né, e ficar comprovada a sua incapacidade, aí sim você terá o seu benefício restabelecido. E aí a gente chegou ao final da aula, que era o que eu estava planejando, com exatos 60 minutos.